Pela 17ª vez consecutiva, o Povo foi o vencedor da categoria Jornal, na pesquisa anual da Datafolha Top of Mind. Essa pesquisa, que é publicada pelo Anuário todos os anos, pergunta: quando se fala em jornal, qual a primeira marca que vem à sua cabeça? E o Povo obteve mais de 40% das respostas na pesquisa geral. Na classe AB, mais de 50%. Para conversar sobre esse desempenho, sobre jornalismo impresso, sobre comunicação, a gente convidou o diretor institucional do Povo, Cliff Vilar. O programa do Anuário já está no ar. Cliff Vilar é jornalista, é advogado, é publicitário, é um homem de comunicação. Ele assinava até bem pouco tempo lá no Povo a coluna Layout e agora é o diretor institucional. Em comum com o jornalismo, com o direito, com a publicidade, está a capacidade de defender ideias, de defender teses, de pensar num objetivo que vá além do corporativo. Aliás, ele já foi diretor corporativo. É algo como se confundir com a bandeira do bom jornalismo. E para conversar sobre isso, Cliff Vilar aqui comigo no estúdio. Cliff, muito bem-vindo. Obrigado, João Celaí, pelo convite. Eu tentei sintetizar aqui seus 3 papéis. Você é publicitário, você é jornalista, você é advogado. Como diretor institucional, Cliff, você tem uma missão que é não apenas defender o interesse da empresa, no caso o Povo, mas quando esse negócio da empresa se confunde com o interesse público, porque jornalismo é interesse privado enquanto empresa, mas interesse público enquanto essência, eu pergunto a você, como é que você trabalha essas 2 dimensões? É um trabalho sempre com um olhar para dentro e um olhar para fora. Eu sempre falo que você ser diretor institucional de um veículo de comunicação, de um grupo de comunicação, ele é diferente de outras áreas institucionais, seja da iniciativa privada ou seja da gestão pública, né? Enxergar um papel como esse, por exemplo, que não é um papel explicitamente um papel de articulação de negócios ou de articulação de prestígio, né? O institucional de um grupo como o Povo, institucional como do jornal Povo, significa você ter uma leitura do verdadeiro papel de um veículo, não é, junto à sociedade. A gente sabe, por exemplo, quando nós conversamos muito, né, dentro da diretoria, dizendo o seguinte: todos nós somos institucionais do Povo, né? Diretor institucional é mais para fazer uma questão da governança, né? Fazer a governança desses relacionamentos que a gente tem. Mas eu acho que, de uma certa forma, o Povo ele tem uma característica que é um veículo que foi criado para formar alianças, para propor pactos, para provocar a sociedade no sentido do coletivo. Então, todo esse DNA que vem desde o nosso fundador, do Demócrito Rocha, que é um defensor sempre de causas públicas, né? Assim, o Povo se envolveu na instalação da UFC, o povo estava presente na instalação do Banco do Nordeste, o Povo acompanhou toda a transformação, desde a pedra fundamental do Porto do Pecém, né? O Povo esteve junto com as transformações que o Ceará passou nos últimos 98 anos, quase 100 anos de instituição. E isso daí eu acho que é um papel, assim, é um diretor institucional, não de uma empresa, de uma instituição, né? Eu sempre falo que uma empresa como um Povo, um veículo de comunicação que chega a 100 anos, é uma instituição disfarçada de empresa. A propósito, como a gente está falando de interesse público, interesse privado, interesse político, está tudo muito ali se confrontando no dia a dia. Você concorda que a diferença que há entre uma empresa jornalística, que leva a sério esse papel, é conseguir conciliar esses interesses, porque eles há? Sim, é conciliar e, ao mesmo tempo, desconciliar, né? Conciliar no sentido da questão dos registros, mas também de quebrar qualquer tipo de parcialidade, né? Não fazer parte da questão eu sempre digo, você fazer um jornal, e a gente sempre discute isso quando a gente vai falar numa redação, por exemplo, o que é publicado num jornal impresso, por exemplo, é um terço do que foi apurado, né? Então, a nossa edição, ela tem que manter esse equilíbrio, tem que manter a chama ou a provocação do diálogo, certo? Da discordância, da contradita, né? Então, assim,
Eu acho que talvez esse seja o grande exercício e com certeza, Jocélio, uma ação que muitas vezes é anti-mercado. Não é? Porque na hora que você consegue, isso fazer, como diz o ditado, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, mas isso muitas vezes isso no mercado é uma ação antimercadológica, né? E aí entra na contradição nossa interna que nós somos um veículo, mas também nós somos uma empresa com despesas, com custos, né? E com investimentos a serem feitos, com impostos a serem pagos. Né? Então esse equilíbrio, né? Então, assim, esse equilíbrio entre o papel de informar e ao mesmo tempo ter uma sustentabilidade econômica, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. O professor de Ataí Bezerra de Menezes, ele costuma dizer que qualquer porcaria feita no eixo Rio-São Paulo é chamada de nacional. E algo feito fora do eixo Rio-São Paulo é chamado de regional. Como é que você lê esses rótulos nacional, regional, versus jornalismo que o povo pratica no Ceará, em Fortaleza, no Ceará todo? É interessante assim, né? Além do professor de Ataí, o Fausto Nito fala muito isso também, né? Quando diz assim, você é um grande compositor cearense, né? Ninguém fala para o Tom Jobim, ninguém falou para o Tom Jobim, sendo que ele é um grande compositor carioca, por exemplo, né? É quase como se nós tivéssemos um Brasil oficial e o que não fosse aquele eixo fosse a periferia, por isso que se usa a expressão nordestino, tal. Nós, historicamente, um país continental como o nosso, a mídia impressa é uma mídia local. Não é? Você pega o maior jornal do país, que é a Folha de São Paulo, é Folha de São Paulo. Não é? Ela fala da Zona Leste, ele não está falando da Zona Leste de Fortaleza ou de Salvador, está falando da Zona Leste da cidade de São Paulo. Né? Então, eu acho que a gente tem, assim, houve na época, eu não sei se você chegou a acompanhar isso, Jocélio, eu estou falando aí de 30 anos atrás, a Gazeta Mercantil tentou fazer um jornal nacional, no sentido dela ter várias impressoras, parques gráficos espalhados no país, onde ela ia sair com o mesmo formato que a televisão utilizou nas afiliadas. Ali se não tinha foto, era no bico de pena. Exato, então assim, mas a mídia no país, principalmente a mídia impressa, é uma mídia regional. Certo? Essa discordância de quando a gente fala, eu tenho uma resistência muito grande quando se fala de Nordeste, não é? Porque a gente fala Nordeste da mesma ignorância quando a gente fala da África, como se a África fosse uma coisa só, os africanos, só que lá você tem 54 países, mais de 250 etnias, né? A Nigéria fala vários dialetos. A África do Sul tem resistências imensas lá no continente. Total, então assim, mas a gente fala como a gente fala como se aquilo fosse uma coisa única, não é? Da mesma forma, quando as pessoas lá em São Paulo dizem assim, lá em cima, não é? Como é que é lá em cima? Né? Um amigo liga e diz assim, olha, rapaz, eu estou indo aí perto de você, eu estou indo para Belém. Aí eu fui explicar que de Fortaleza a Belém é a distância de Paris para Moscou, mas ele não compreende isso. Então eu acho que tem muito é próprio de uma visão colonialista do país, né? E a propósito disso, né, quando a gente tem uma pesquisa como essa do Datafolha, o Datafolha é contratado pelo Anuário desde 2002 e o povo sempre vence com uma margem muito grande, né, em relação ao segundo colocado. A pesquisa, para quem não sabe, você sabe, ela pergunta qual é o primeiro jornal que vem à sua cabeça quando eu falo jornal, enfim, qual a primeira marca que vem à sua cabeça. E o povo vence, a despeito de ter concorrente com emissora de grande audiência na TV, etc e tal. Qual a sua leitura para esse desempenho do povo, Cliff? Eu acho que primeiro, o povo, ele é um patrimônio material e imaterial do Ceará, certo? Nós não conseguimos ser somente uma marca em si, né? Quase é como se fosse agora eu vou dizer, um monumento, um ponto turístico do Ceará, um símbolo do Ceará, né? Da mesma forma que você não vai à Irlanda e você não deixa de tomar uma Guinness, você não vem ao Ceará sem você falar o povo, né? O povo, ele tem um recall, que aí é um recall que vem de gerações, tá certo? Então, assim, você pega, por exemplo, o nosso leitor, hoje o nosso cliente que tem acesso às páginas do Povo Mais, ou às páginas do nosso Povo Online, acessa isso, o avô,
lia o impresso, o pai ouvia a rádio Povo, certo? Então, de uma certa forma, eu acho que é um recall baseado muito na questão da ancestralidade, né? O próprio modelo geracional, se a gente está na quarta geração que está à frente do povo, da família Duma, nós também temos 4 gerações de clientes, 4 gerações de consumidores, de leitores e tal. E isso daí gera um recall com muita consistência, principalmente porque nós não somos somente uma marca afetiva, né? Então, assim, um dia desse eu estava lendo o material, a Varig ainda é citada quando você vai fazer pesquisas voltadas para a questão de empresas de aviação. Mas a Varig já acabou, né? O povo é diferente, o povo tem o afetivo e tem o efetivo, né? Então, assim, o povo hoje é uma marca moderna também, é uma marca arejada, certo? Eu falo que uma coisa é você completar 200 anos, né, sem nenhum tipo de associação ao outro jornal, mas enfim, nós assistimos muitas empresas que completam 100 anos e 200 anos moribunda, certo? Você completa 100 anos, mas você completa 100 anos na UTI. Nós não, nós completamos 100 anos fazendo no Ironman, trabalhando com várias plataformas, desenvolvendo produtos. Então, assim, é um caso muito específico de uma empresa tradicional e, ao mesmo tempo, uma empresa de vanguarda, uma empresa que propõe, uma empresa jovem, né? Uma empresa que tem o vigor mesmo sendo uma empresa madura. A propósito disso, Cliff, deve ser muito comum você ouvir, eu também ouço, as pessoas perguntando o porquê de haver edição impressa dos jornais. Eu sempre respondo a mesma coisa. Olha, pelo mesmo motivo que o New York Times tem, o Washington Post tem, The Guardian, The Financial Times, e no Brasil Folha, Estado, Globo, por aí vai. O que é que você costuma responder? Eu acho assim, olha, nós tivemos uma polêmica há pouco tempo, que foi a polêmica do disco da Elis Regina, que foi remasterizado. Não sei se você acompanhou. César Camargo Mariano, e teve a reação do Bosco. E eu achei que a resposta, uma das entrevistas que eu assisti do João Marcelo Bosco, eu achei uma resposta que eu posso utilizar aqui também. É o seguinte, ele disse, não, quem quer ouvir o disco Elis 1972, original, está lá disponível. E quem quer ouvir o remasterizado com uma guitarra a mais, com um instrumento a mais, então assim, eu acho que o povo, ele mantém a sua tradição, certo? Mantém a nossa feitura, até porque nós somos um veículo impresso, que temos outras plataformas, então assim, a forma de fazer a pauta editorial de um veículo impresso, ele é diferente de uma lógica de um produto digital, certo? Então assim, nós podemos ter outros tipos de queijo, mas nós podemos fazer o camembert com a tradição e com a receita original, né? E eu acho que esse mix, eu acho que é isso que acontece. Agora, nenhum grande jornal do mundo deixou de ser impresso. Nenhum grande jornal importante, de prestígio. Os ingleses continuam lendo jornal impresso, certo? Os italianos continuam, os japoneses têm tiragens imensas, os indianos são tiragens, e todos são países. Olha só, existem jornais finlandeses impressos, jornais suecos, em países altamente digitalizados, certo? E eu acho que isso é uma pergunta que não cabe, porque se dissesse, não, vocês estão apenas no impresso, tudo bem, mas nós somos até em papel, nós fazemos jornal até em papel. Ou seja, a marca, ela carrega esse DNA na plataforma que ela for. Em qualquer plataforma, né? Então, assim, na nossa TV, agora vou dizer, no nosso sistema de rádio. Eu acho que esse é o ponto crucial do que a gente está falando. É que essa receita original, que esse DNA que foi instituído, essa missão que foi instituída pelo nosso fundador, certo? Ela, naturalmente, com as novas tecnologias, ela vai se adaptando, mas se a gente pegar aquele mesmo conceito
do jornal O Povo, ele repercutir a voz das ruas, a voz das praças, certo? Continua, não é? Então, assim, aquela mesma ideia original que o Demócrito Rocha teve na Praça do Ferreira, ele continua tendo, certo? Só que com mais repercussão, né? Porque a gente fala muito, eu digo, então assim, eu estava ouvindo aquela gravação da Rainha da Noite com rock, né? Com Rolling Stones, e tudo nada mais moderno do que Mozart, tá certo? Nada mais vanguarda, então assim, os clássicos não envelhecem. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos conversando aqui e nós continuamos utilizando o que é bom, ele se mantém e ele é perene, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante. A propósito, onde é que você vê Demócrito Duma no Povo hoje? Demócrito Duma? Eu vejo o seguinte, o Demócrito, ele foi o grande renascentista do Povo, né? O Povo, como o jornal O Povo, a história do jornal O Povo, como toda a sociedade e todo o processo histórico, nós tivemos todas as fases, né? Nós tivemos uma fase mais poética, nós tivemos uma fase de empreendimentos, desculpa, eu estou tossindo aqui, nós tivemos uma fase do avanço tecnológico, nós tivemos a fase política do povo, né? Então nós tivemos, por exemplo, um presidente e um governador do estado, certo? E o Demócrito Duma, eu acho que ele inaugurou uma nova fase para o Duma, para o jornal, né? Em 85 para cá, nós estamos falando aí de 40 anos, e eu acho que o Demócrito Duma trouxe um refinamento no trato do jornalismo, e um homem muito acima, muito à frente do seu tempo, né? Então, assim, ele trouxe o diálogo social. Um exemplo, claro, por exemplo, o diálogo ecumênico no Ceará foi feito pelo Demócrito Duma. Na catedral, juntou líderes Então, de várias assim, religiões. então você chega ele falava de diálogo ecumênico muito antes de se falar em diálogo ecumênico, não é? O Demócrito Duma realizou cursos de educação à distância voltados para o mercado de capitais, certo? Há 30 anos atrás, não é? Ele instituiu isso, ele trouxe, ele modernizou o Jornal Povo. Esse Jornal Povo que nós lemos hoje, que nós folheamos hoje, ou que nós acessamos nas nossas plataformas, ele é um jornal extremamente contemporâneo, né? Ele houve a sua própria revolução. A gente fala muito da questão da revolução que a Folha teve, da Revolução dos 1000 Dias. O Projeto Folha, né? Mas eu acho, por exemplo, que a Revolução do Povo chega a ser até mais radical ainda. Por quê? Eu acho mais radical porque eu acho que o povo, ele não faz somente o papel de comunicar, não é? Eu acho que o povo, ele, de uma certa forma, ele propõe sempre uma tábua. Ele propõe sempre um ciclo, um encontro, né? Ele provoca isso. E eu acho que isso, de uma certa forma, eu acho que muitas vezes o povo está à frente até do que a gente faz aqui no Ceará, não é? Não é à toa, nós fizemos um evento há pouco tempo, o Bárbaras, né? E nós recebemos aqui profissionais de outros estados, e disse assim, eu fiquei encantado com folhear o Povo, certo? Por quê? Porque é um jornal que tem uma apuração editorial de excelência, tanto é que é um dos mais premiados do país, mas ao mesmo tempo o Povo, por exemplo, Jocélio, ele não é um jornal que fica em cima do muro, tá certo? Ele não é um jornal que está ali somente para poder fazer uma cobertura, trazer um conteúdo. Ele está ali para opinar. Não à toa, agora eu vou dizer, o protagonismo da nossa editoria de opinião. Não é? Hoje, você sabe, por exemplo, que a opinião hoje é muito importante. E na editoria da opinião é que a gente enxerga, certo, todo esse contexto que a gente tem. Então, eu acho, por exemplo, que o Povo ele é mais revolucionário porque eu acho que ele é mais plural que a Folha. Não é? A Folha é um grande jornal, um grande veículo de comunicação, sem dúvida nenhuma, inspiração também. Mas eu acho que nessa questão da pluralidade, certo? Eu acho que o Povo ele tem uma característica mais marcante
do que a Folha, que também é um grande jornal e também é uma grande inspiração também. Cliff, você agora falando sobre o mercado publicitário também, não é? Existem vários profetas de teses que se esfarelam rapidamente. Existe engenheiro de obra pronta também, né? Então a gente cansou de ouvir várias leituras de cenário, por exemplo, dizendo a pretensa irrelevância de determinadas mídias que estão vivíssimas. O rádio é o melhor exemplo disso, o jornal impresso também, está tudo vivo e influente. O mercado, ele é imaturo para entender a diferença entre influência e audiência, é imaturo para entender a diferença entre o número absoluto e o número simbólico das mídias? Eu acho que ele é imaturo, sem dúvida, eu acho que existe uma imaturidade. Existe também, porque quando a gente fala do engenheiro de obra pronta, como você falou, me passa muita ideia do seguinte: a gente tem nós estamos numa geração de poucos elaboradores, não é? Você elaborar hoje está cada dia mais raro. E eu falo elaboradores em qualquer atividade, seja no jornalismo, seja na publicidade, seja numa área de marketing de uma empresa, não é? Então, assim, hoje, de uma certa forma, o pensamento virou um pensamento miojo, né? Que você pega e em 5 minutos você quer. Então, assim, ninguém quer ler Nietzsche. O cara quer ler Nietzsche aplicado aos negócios, certo? Então, assim, essa derivação, essa lâmina d'água da análise das coisas acaba trazendo isso. Então, surge a seguinte ideia: olha, é o seguinte, jornal impresso é antigo. Jornal impresso, o papel é antigo. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Tá certo, a mídia jornal, a leitura de livros, ele continua, só que a gente vive numa sociedade cada dia passa mais nichada, não é? Então você vai ter sim pessoas que gostam de ler jornal, pessoas que gostam de ler digital e tal. E eu sinto que o mercado publicitário, ele também perdeu o caráter dos teus elaboradores, não é? Então, assim, se você pega, por exemplo, da geração anterior, o Nizam Guanais, ele é um defensor intransigente da mídia impressa. E ele é um elaborador, certo? Então, assim, quando eu falo sempre, eu digo, acho que nenhum profissional sofreu mais com essa síndrome das tendências, não é, do que os planejadores de mídia, os mídias das agências, né? Por quê? Porque é muito difícil, dá trabalho pensar. É mais fácil, dá trabalho pensar. Pensar é uma coisa complicada. Quando você pensa, você arruma inimizades, você perde emprego, então, assim, é muito mais fácil você entrar dentro de um pensamento bovino, certo? Do que você pensar com a sua... Você fazer a elaboração é muito mais difícil, não é? E principalmente numa época como essa nossa, que é muito mais fácil você montar um plano de mídia, tá certo? Com o que você vê. É interessante, né, que eu sempre falo assim, eu converso e diz assim, eu sou mídia de uma agência, eu estava conversando com mídia de uma agência. Aí eu disse, olha, não, hoje o consumidor não lê mais jornal. Eu disse, que consumidor você está falando? Então você imagina, se eu tenho um consumidor 50 a mais, um consumidor 50 a mais, ele chega a ter 8 a 10 vezes o poder de consumo de um consumidor de 20, 21 anos. E eu vou falar somente, eu vou vender... Então, assim, existe uma cegueira, mas é uma cegueira misturada com preguiça, Tá. de analisar, certo? Então, assim, o que é que adianta eu falar eu tenho um produto que eu vou falar com uma quantidade maior de pessoas que não vão consumir aquele produto, certo? Então, eu vou lançar um carro de luxo, ou eu vou lançar um empreendimento imobiliário, tá certo, na beira-mar, tá certo, eu não vou precisar de uma audiência de uma rádio AM que virou FM que toca música sertaneja, né? Então, assim, eu acho que tem o público para aquilo, tem o consumidor para aquilo, mas, de uma certa forma, existe uma preguiça, um cansaço, é mais fácil você usar pré-fabricado. Tá. É mais fácil, né? É difícil você chegar e você fazer uma defesa. Então, ele não chega, eu acho que não chega nem para o cliente não chega
para o anunciante não chega a informação correta, né? Eu imagino que sim. A propósito disso, a gente está vivendo também uma época de muito conteúdo, né? Tem uma exaustão de conteúdo. O Instagram é uma fonte de conteúdo, as mídias direcionadas que chegam para você, TikTok, é muito conteúdo, muito conteúdo. Então, o público parece meio que assoberbado por muita informação. Qual é o papel, na sua visão, do jornalismo? Não vou nem chamar de mediador, mas qual é o papel do jornalismo no meio dessa barafunda, com imensa quantidade de conteúdos? Porque nós sabemos que a marca é determinante para a confiança, seja num produto que você vai ingerir, um alimento, seja na informação que você vai consumir. Eu acho que a gente passa por nós estamos, é interessante quando você fala isso, imediatamente nós estamos num período de Copa do Mundo, não é? E eleições chegando. Então, assim, eleições chegando e assim, hoje você tem, por exemplo, você tem vários canais de TV, vários grupos transmitindo a Copa do Mundo, né? Então você tem uma overdose de informação em cima de um fato só, né? Eu acho que, de uma certa forma, hoje nós estamos caminhando para eu digo, antigamente a gente falava de fatia de mercado, hoje a gente fala de carpaccio de mercado, né? Porque você tem tantas variáveis, você tem essa figura central que é o consumidor, ele já está tão nichado e subnichado que eu acho que quando a gente fala do jornalismo é a mesma coisa, acontece a mesma coisa, né? Até porque é o seguinte, o jornalismo hoje, cada dia que passa, ele é um produto mais prime, né? E eu sempre falo, eu discuto, quando a gente está falando de comunicação, inteligência artificial, a inteligência artificial, por exemplo, ela elitiza. Ela foi vendida como uma democratização e, ao contrário, ela radicalizou a elitização intelectual, não é? Então, assim, a distância de quem detém a informação, de quem tem repertório, com a inteligência artificial, você colocou uma gasolina azul e o outro saiu do radar, não é? Eu acho assim, eu acho que o jornalismo hoje, ele tem uma quantidade muito grande de oferta, mas infelizmente esse excesso de oferta não traduz em qualidade, não é? Nós tivemos agora um desmentido da história do Ronaldo com o Messi, não é? Que foi né? Disseram que o Ronaldo Fenômeno tinha dito que o Messi era o maior jogador de todos os tempos. Foi inclusive publicado no UOL, mas foi por um jornal e depois foi negada a informação. Então, assim, hoje essa questão da checagem, aí eu digo, os veículos tradicionais, a mídia profissional, ela está mais do que valorizada, não é? Num mundo onde você tem uma quantidade muito grande, um oceano de informações que precisam ser checadas e que são duvidosas. Aí você vai dizer, sim, mas tem pessoas que acreditam nessas fake news, né? Mas isso é histórico, tá certo? Infelizmente, 70%, 80% da população, como é que você vai conseguir dominar uma informação se você não tem repertório? Né? Historicamente, se fosse dessa forma, não tinha acontecido Hitler, os nazistas, enfim, outros processos. Assim, sem repertório, sem informação. Sem um bom prompt, não vai conseguir. Não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Só para concluir, Cliff, um minutinho para você dizer o seguinte. Estou falando de Copa do Mundo, estou falando de eleição, estou falando de time, estou falando de lado. Como é que uma empresa jornalística pode trafegar numa eleição, saindo incólume dessa eleição, sabendo que as paixões tiraram a racionalidade do debate e sabendo que o negócio jornalístico exige racionalidade? Essa pergunta é uma pergunta-chave. Em um minuto. Em um minuto. Essa pergunta-chave porque é uma ameaça e uma oportunidade, né? Ao mesmo tempo que nós temos que manter a nossa independência, certo? Existe também o risco de nós comprometermos a sustentabilidade da empresa. Mas nós não temos outra opção, certo? Porque o nosso cliente é a sociedade, né? O nosso cliente não é o poder público, não é a iniciativa privada, certo? O nosso cliente é a sociedade. Se nós perdermos a sociedade, se nós perdermos essa função, nós não temos o nosso negócio. O nosso negócio é este, né? É difícil você trafegar num momento tão polarizado como o nosso, certo? Mas eu acho que se de uma certa forma nós formos detratados pelos dois lados,
eu acho que nós estamos fazendo nosso papel. Certo? É um bom parâmetro. Né? É um excelente parâmetro. Se quem é de direita achar que nós somos um jornal de esquerda e quem é de esquerda achar que nós somos um jornal de direita, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel. Tá bom. Cliff, teria muito mais assunto para tratar com você. Muito obrigado, meu cara. Até a próxima. Muito obrigado. Conversei com o Cliff Vilar, diretor institucional do O Povo. O Cliff conversou com a gente sobre um dos resultados do anuário, que é a pesquisa anual da Datafolha Top of Mind, que tem o Povo como o jornal mais lembrado. O Anuário do Ceará é uma edição luxuosa de 680 páginas, 14 capítulos, que você pode adquirir em banca, livraria ou acessar gratuitamente no site anuariodoceará.com.br. Você também pode acompanhar essa série de programas aqui no canal FDR, também pode ver no YouTube do Povo e também no próprio site do Anuário, que é anuariodoceará.com.br. Você também pode seguir os nossos conteúdos no Instagram da Fundação Demócrito Rocha, que é @Fundação Demócrito Rocha, e no Instagram do Anuário, que é @Anuário do Ceará. Muito obrigado e até a próxima.